Discord. Tá, depois eu mando o link. E aí, bom, aí é um outro processo na vida. Tá, então beleza. Vou fazer a leitura. E eu vou fazer uma leitura rápida, assim, para ter uma noção geral do que você me disse, né, do que você queria dizer, e aí depois a gente vai mexendo no texto, tá? Essa semana eu não vou dar nota para ninguém ainda, dou nota depois no texto que eu mandar corrigido, tá? Nesse aqui não. O uso do canabidiol, medicamento derivado da maconha, até hoje tem enfrentado barreiras e pré-julgamento da sociedade conservadora brasileira. Essa sociedade conservadora impõe dogmas e preconceitos sobre o uso medicinal da maconha, que infelizmente tiram a qualidade de vida dos pacientes que precisam usar o canabidiol. Tem cara de introdução, tá retomando a frase tema, e a gente sente uma opinião ali, né, de putz, tem julgamentos e, infelizmente, isso está tirando direitos. Então, na estrutura geral, lembra das camadas? Na camada da estrutura geral, o primeiro olhar que a gente tem está excelente, né? Tem o que a gente precisa. Depois a gente vai ver no detalhe fino, que é na camada da frase. Antes de mais nada, aliás, pelo que eu estou percebendo já dessa turma de coisas que o Arthur me mandou na semana, o texto da Ana que eu estou vendo agora e o texto que a Tamires fez semana passada, a gente tem uma vantagem muito legal nessa turma. Vocês três precisam de ajuste na camada da frase. Ninguém tá fazendo uma introdução que não tem cara de introdução, tá todo mundo no mesmo alinhamento, isso é ótimo. Antes de mais nada, é necessário esclarecer que o uso medicinal da maconha é diferente do seu uso recreativo, ou seja, do fumo. Sendo assim, o canabidiol não cria nenhuma dependência ou vício para o paciente que está sob a medicação. Contudo, isso quebra o preconceito que a sociedade impõe sobre o vício de que o paciente pode desenvolver se for medicado com o canabidiol. Temos que mexer aqui. Esse parágrafo ele não está tão com cara de parágrafo padrão, especialmente porque, ainda que a essência dele seja, olha, vamos esclarecer algumas coisas, né? O opinativo, ainda que eu perceba como leitora, nem como corretora, que a parte opinativa quer deixar coisas claras, ele está muito mais expositivo do que opinativo, porque é uma constatação. Olha, tem isso aqui que precisa ficar claro, tem isso aqui que acontece como consequência, né? Assim, se a gente deixa isso claro, isso aqui passa a ser verdade, quebra um preconceito. E o que Luísa acha disso? Percebe? E, assim, tá, legal, bom, interessante esse fato. E, entende? Assim, comente, né? Então, aqui a gente sente essa falta. Em um episódio do Profissão Repórter, mostra um garoto autista de nível severo que só se tranquiliza com o uso do... só uma pausa. Nesse outro parágrafo, no parágrafo que eu acabei de ler, que eu fiz essa pontuação, né? Mas e daí? O que Luísa acha? Aqui está na camada do parágrafo, está na camada estrutural, da estrutura média, não da estrutura geral. É só para a gente ir separando essas camadas. Por quê? Quanto mais vocês sabem aonde está o problema, mais vocês têm ferramenta para atacar o problema. Então, é importante saber. É igual quando você olha uma expressão lá de uma continha, né? Como é que é o nome daquilo? Equação que você fez, e aí você fica, putz, onde eu errei? Aí você começa a caçar e descobre que somou, ao invés de subtrair, que errou sinal, ou então errou a ordem, né? Era para ter multiplicado, aí fez uma soma. O que aconteceu ali? Você tem que ficar caçando. E você sabe como caçar, porque você sabe as etapas que você tem que passar. Então, eu tenho que fazer para a redação algo análogo a isso das exatas. Você tem etapas que você precisa cumprir e elas, em redação, elas estão em lugares que vão ser observados por quem corrige. Esses lugares são as tais camadas, né? Então, é um jeito de tentar dar autonomia para vocês se virarem um pouco mais para não precisar tanto de uma devolutiva. Lógico que a devolutiva é essencial sempre, mas é um pouco menos dependente. Agora, em um episódio do Profissão Repórter, mostra um garoto autista de nível severo que só se tranquiliza com o uso do medicamento, se proporciona melhoras em seu comportamento. Porém, para o menino conseguir a licença para usar o canabidiol, não foi nada fácil, tendo que lutar e esperar muito para que o acesso ao medicamento fosse liberado.
Entretanto, se o acesso fosse democrático na sociedade, poderia proporcionar melhoras a vários pacientes que requerem o uso do medicamento, dando assim uma qualidade de vida melhor. Esse parágrafo, a gente consegue ver a estrutura paragrafal, né, de um texto dissertativo argumentativo muito mais evidente que do parágrafo anterior. E eu imagino que a Luísa sabia já dessa diferença conforme ela escreveu. Provavelmente a pergunta era, mas como eu ia colocar a opinião no parágrafo anterior, né? Então, assim, que frase teria que ser escrita? Aqui eu acho que tem um ótimo aproveitamento desse conhecimento de mundo, né? Assim, olha, eu assisti um Profissão Repórter e ele tem uma história aqui. Eu estou validando com jornal, estou validando com notícia. A gente pode aproveitar um pouco mais essa história do menino e encadear melhor que esse nada fácil que ele passou é um nada fácil que outros vários pacientes passam. É aquela coisa do particular para o geral, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma análise de um personagem de um filme, aí o personagem do filme passa por um calvário, tal, não sei o quê, parará. Aí a gente pega e começa a falar da realidade, essa transição precisa ser feita. Então, assim como na ficção, a realidade também tem personagens que sofrem assim, assim, assim. E aí faz um desenho, né, paralelo, ficção, realidade. Aqui é legal fazer esse paralelo, menino do Profissão Repórter, tantas outras crianças que sofrem da mesma coisa. Ele é um da reportagem. Aí você traz o dado de quantas pessoas sofrem disso, coisas desse tipo, que dá essa expansão que o argumento precisa. Mas aqui é uma questão, é outra camada, é do aproveitamento do repertório que você trouxe. Então, não é da estrutura média do parágrafo, e esse aproveitamento do repertório tem a ver também com aquilo que eu falei no começo dessa análise, dessa redação, que todos vocês estão com um problema mais focado na frase. Que quando a gente arrumar essas frases, a gente vai acabar arrumando também o aproveitamento do repertório, né? Então, a gente pode pensar que redação é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e elas meio que se encaixam, né? Uma hora elas se encaixam. Então, tem algumas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e estão um pouco desencaixadas. Aí, a hora que vai. Em síntese, é fundamental que a sociedade brasileira entenda que o uso do canabidiol é benéfico. Sendo assim, é necessário que a Anvisa seja mais democrática. Legal, ó, tá vendo essa retomada da frase tema na conclusão. Facilitando o acesso medicinal da maconha, a fim de proporcionar uma boa qualidade de vida para aqueles que precisam do uso do medicamento para ter uma melhora em sua vida. Aqui, essa parte da melhora da sua vida, é legal você trazer junto da informação do primeiro período. É fundamental que a sociedade brasileira entenda que o uso do canabidiol é benéfico para proporcionar qualidade de vida àqueles que precisam. Percebe que aqui você consegue resumir toda a sua redação, né? Então, e é a ideia da conclusão. Ela é resumitiva e ela retoma, ela é redundante com o que já foi dito, tá? Bom, então esse primeiro olhar nos disse o quê? Que esse texto responde à frase tema, então ele jamais zeraria, que esse tema está dentro dos parâmetros do texto dissertativo argumentativo bastante bem, ainda que tenha esse problema do primeiro argumento, né, do segundo parágrafo. Tem um uso de repertório externo, mas ele precisa ser um pouco melhor aproveitado. É um repertório externo validado pela notícia, né? Profissão repórter, que aqui a gente também pode aproveitar um pouco mais, falar assim, de um antigo, como é que é? Tradicional programa da TV Globo, Profissão Repórter, pode narrar um pouco que os jornalistas se envolvem com as histórias que eles têm para contar, né? Dá para trazer uma descrição para o parágrafo que a gente vai conseguir aproveitar mais. Isso tá... Beleza. Alguém tem alguma questão até aqui? A Luísa, principalmente, tem alguma questão até aqui? Eu queria... Na verdade, eu deixei meio que de propósito, porque eu não gostei muito quando, no terceiro parágrafo, eu coloco em um episódio de Profissão Repórter. Eu achei isso muito... entendeu? Pouco. Uhum.
Tipo, mas eu Adorei. não tive, não tive muita ideia. Então, eu deixei no papel pra não esquecer e não fugir, entendeu? Mas eu não gostei muito. Tá, não, Tipo, é assim, pode falar. não, é só isso. Era, é perfeito. Eu tô atropelando um pouco porque eu quero conseguir o máximo de aproveitamento do nosso tempo. É ótimo que você tenha feito isso e eu espero que todo mundo faça isso sempre, porque é isso. Eu não conseguiria mexer se você não tivesse colocado isso aí. Né? Eu estaria falando assim, mas eu preciso escrever redação. Olha que triste. Eu tenho que ficar tirando de você. Né? Aqui não, você me deu material para mexer. Mais coisa ainda. Em um episódio do Profissão Repórter, eu já consigo detectar que o teu problema não é lembrar de onde tem a notícia. Você lembra disso. Então, eu também não preciso te ensinar a lembrar. Você sabe, você só não sabe trazer da sua cabeça para cá de um jeito maduro, textualmente maduro, tá? Não tô chamando de infantil, textualmente maduro. Não, porque a gente mexe com redação, parece que tá falando mal da pessoa. E não é. Nunca é. Às vezes a gente queria que fosse, mas é do texto, tá? Não é da pessoa. O meu ex-namorado ficava muito bravo que eu falava que o paladar dele era infantil porque ele gostava de comida de criança. Ele falava, isso é infantil pra você? Eu falava, não, é o seu paladar, você gosta de comida de criança. Enfim. Ô, Cora, ele devolveu os gatos. Não, ele pegou nem os gatos. pegou, nem Ah, pegou, tá. nem pegou, os Fiquei gatos estão aqui. preocupadíssima, menina, meu Deus. Não, ele ameaçou loucamente, né? Lembra aquele dia que eu tava Ah, dando aula com os demônios no corpo? Não, ele não pegou, eu ai, troquei a que chave bom. da casa. Ai. Perigosíssimo, sai. Obrigada por se preocupar comigo. Bom, vou ali desse daqui, do ponto zero, tá? O uso do canabidiol, medicamento derivado da maconha, até hoje tem enfrentado barreiras e pré-julgamento da sociedade conservadora brasileira. Ó, acho que aqui tudo bem, essa primeira parte. O que eu fiz? Aqui. Essa primeira parte, eu acho que tá tudo bem, mas... eu vou fazer um negócio que facilita bastante a vida. Pronto. Tá tudo bem. Mas aí aqui, ó, barreiras. Até hoje tem enfrentado barreiras. É muito comum o corretor vir e falar assim, quais? Que tipo? Que são barreiras? E aí você vai falar assim, o pré-julgamento da sociedade conservadora brasileira. Tudo bem, mas aqui vale a pena já explorar um pouquinho esse medo aqui do vício, da dependência e tal. Talvez valha a pena, inclusive, fazer uma introdução com uma contextualização, já colocando o quanto a maconha é cercada de tabus, ou o quanto a sociedade aceita algumas drogas e outras não. Recreativas, né? Por que a gente aceita tabaco e álcool e não aceita maconha? Tô falando do recreativo. Por que a gente aceita? Eu tomo, quando tô com cólica, mais de um ibuprofeno por dia, às vezes. Por que a gente aceita 2 ibuprofenos por dia, 3, né? Todo mês, e não aceita um derivado de canabidiol para curar a epilepsia, que é uma doença muito mais complicada do que uma cólica. Então, esses valores da sociedade, que aqui eu acho que é um panorama contextual que caberia bem. Então, acho que vale a pena eu ir por aí. Por que eu estou pensando isso? É a questão da estratégia. Se eu deixo esse panoramazinho lá, quando eu falar de barreiras e pré-julgamento de um conservadorismo, esse pavimento de conservadorismo já está mais ou menos desenhado na cabeça do leitor. Então, vocês estão vendo no que eu estou pensando? O que o cara que lê vai pensar. E eu estou chamando ele de leitor, não estou falando de corretor. Porque corretor é um pouco isso que eu estou fazendo. Eu vejo, eu pressuponho o que você queria dizer, eu vejo o que você disse, o que você não conseguiu dizer, e aí eu dou o ponto.
O leitor, ele não pode ter essa obrigação de olhar para tudo isso. Ele vai ler e vai ver se ele entendeu ou não. Pronto. Então, separa esses dois caras. Quem vai te corrigir e quem é uma pessoa do mundo inteligente que vai ler você e precisa acompanhar seu raciocínio, mas não sabe o que tem na sua cabeça. Então, o que eu tinha falado? A sociedade conservadora, né? Ó, eu vou pegar mais ou menos o que eu falei e vou tacar aqui. Aí a gente arruma, tá? Então, a sociedade... Vocês viram que bonitinho? Aparece especificamente que sou eu que estou editando. Então, quando a Ana Luísa pegar, ela tem as minhas edições e as delas separadas claramente quem fez o quê. Eu acho essa tecnologia maravilhosa. A sociedade... Aqui a gente nem precisa falar da sociedade brasileira. A gente pode falar da sociedade em geral, né? É bastante... Eu nem vou usar o termo conservador ainda. Vou falar contraditória. E aí eu tô em dúvida se eu quero contraditória ou se eu quero falar hipócrita. Quando se trata... Quando discute o uso de medicamentos. Só que na minha cabeça eu já fiz uma edição outra de drogas e medicamentos. A única informação que eu quis dar aqui nesse período sintático é a sociedade hipócrita quando discute o uso de drogas e medicamentos. No outro período, eu vou falar quais drogas, quais medicamentos, vou falar da coisa da dose, da quantidade, por que a gente aceita tabaco, por que a gente não aceita maconha. Já há muitos anos, aí aqui eu posso me incluir, tá? Eu posso dizer aceitamos, como eu, autora do texto, faço parte da sociedade, como posso dizer ela, a sociedade, tá? As duas coisas aqui funcionam bem. Já há muitos anos, ela aceita o álcool e o tabaco como eu vou colocar uma palavra bem e depois a gente melhora. Elementos recreativos do cotidiano. Também aceita, eu não vou falar do meu ibuprofeno, vou falar que também aceita que pessoas em grave sofrimento emocional usem, aí eu não vou usar usem porque é uma palavra bem neutra, eu já vou abraçar essas pessoas, se beneficiem dos... aí aqui é só para dar um chance dos tais remédios de tarja preta. Depois eu vou usar controlados. Por que eu estou fazendo assim? Porque eu estou ainda aqui no discurso popular, como as pessoas falam. E as mesmas pessoas que não gostam da maconha medicinal, estão de boa aí com tarja preta. A maconha medicinal pode ser tarja preta também, qual é o problema? Por que não? Então, aqui eu estou deixando terreno para lá na frente eu poder falar, se a maconha medicinal for controlada, que mal há, né? Por exemplo, Rivotril, Ritalina, tem vários comércios disso paralelo, a pessoa consome e tá aí, e aí, né? Então, assim, né? De que adiantou? Também aceita que pessoas em grave sofrimento emocional se beneficiem dos tais remédios de tarja preta para aliviar sofrimento, não vou falar aliviar sofrimento de novo. Para aliviar o quê? Sua dor? Para aliviar sua dor, né? Dor emocional. Tudo bem. Então agora eu sabia que eu tinha que fazer isso. Agora eu esqueci por que eu estava fazendo isso. E é super natural eu esquecer. Por quê? Porque eu estava aqui muito focada em cada ponto final. Vocês viram que eu fiquei pensando nas palavrinhas. Vocês viram que eu fiquei focada nisso. Então eu esqueci.
para eu ter sucesso no que eu preciso fazer agora, eu preciso reler do começo, tá? E aí eu vou fazer isso. A sociedade é bastante hipócrita ou contraditória quando discute o uso de drogas e medicamentos. Já há muitos anos, ela aceita o álcool e o tabaco, e vocês viram que tem um paralelismo, ó, drogas, álcool e tabaco, depois eu vou falar de medicamento, como elementos recreativos do cotidiano. E eu não usei recreativo à toa aqui, também deixei uma pista para falar de maconha lá na frente. Também aceita que pessoas em grave sofrimento emocional se beneficiem dos tais remédios de tarja preta para aliviar sua dor. Aqui eu já tenho que, já sei o que eu tenho que fazer. Só de ler essas frases que a gente fez, eu já tenho uma transição necessária entre aliviar a dor e uso de canabidiol. Eu não posso sair de onde eu tô aqui e jogar o uso de canabidiol no colo do leitor ainda. Eu preciso retomar por que a sociedade é contraditória. Vocês perceberam isso que estava faltando? Então, pronto, na minha estratégia está cabendo, no mínimo, aí no entanto. Né? Porque para umas tem um peso, para outras tem outro. Então, no entanto, o uso do canabidiol, medicamento derivado da maconha, até hoje tem enfrentado barreiras. Aqui a gente tem que dizer quais barreiras. Barreiras para acho que a gente pode ser democratizado ou para ser acessível, tem enfrentado barreiras. É um medicamento que tem enfrentado barreiras para chegar aos pacientes que dela necessitam, certo? Dele, né? Uso. Que dele necessitam, certo? Acompanharam o raciocínio? E aí, beleza. Vocês viram que eu quebrei a frase da Ana Luísa e deixei só o canabidiol. Não coloquei os pré-julgamentos da sociedade conservadora, certo? Eu quebrei. Alguém tem um palpite do porquê que eu quebrei? Por que eu tô praticamente jogando fora essa parte aqui, e até brasileira? Na minha visão, eu acho que tirar essa parte agora pode tirar, porque ali em cima você já falou o que a sociedade é. Isso. Eu já falei desse conservadorismo quando chamei de hipocrisia. Eu posso, inclusive, tirar a hipocrisia dali e manter conservadora, certo? Então, assim, tem algo aqui que esses pré-julgamentos e tal, eles já estão ditos ali. Né? Por isso que eu falei, é uma estratégia falar antes, porque depois já vai ficar dito, já vai estar dado para o leitor. O que eu só vou checar é se eu preciso de alguma coisa aqui, e eu acho que eu preciso, porque a gente tem os dogmas aqui que ela falou, muito bem falados, preconceitos, eles estão ligados ao uso recreativo. Então, a gente precisa falar que a barreira para chegar em pacientes que dele necessitam, ela não vem da medicação, necessariamente. Ela vem do uso recreativo, certo? Porque senão eu não precisava nem do uso recreativo de álcool e tabaco aqui. Podia tacar fora, né? Podia falar, olha, a sociedade aceita remédio tarja preta para quem tem sofrimento emocional e não aceita canabidiol para quem tem epilepsia e autismo. Já dava certo. Mas é legal falar do recreativo para falar do quanto a sociedade nega por causa do recreativo. Então, não vou jogar fora. E aí, de onde eu estou tirando que é melhor, é legal, não quero jogar fora? Aí é do meu senso crítico, da minha observação da sociedade e de saber que as próprias pessoas que começaram a fazer uso de canabidiol falavam assim, mas meu Deus, eu vou virar maconheiro, vou ficar viciado em drogas, vou fumar drogas, né? Essas coisas que a gente escuta
de quem realmente é leigo, né? Tanto sobre política de droga quanto sobre esse uso medicinal. Então, é legal, essa minha observação da sociedade está me falando, putz, isso é fundamental, isso precisa entrar nesse texto. Bom, então vamos lá. Para chegar aos pacientes que dele necessitam. E pré-julgamento da Sociedade Conservadora Brasileira. Então, a princípio, eu vou tirar mesmo, depois, se for o caso, a gente volta com ele aqui. Essa sociedade conservadora impõe dogmas e preconceitos sobre o uso medicinal. Quase que dá para fazer direto, né? No entanto, o uso de canabidiol, até hoje, tem enfrentado barreiras para chegar aos pacientes que dele necessitam. Essa sociedade conservadora impõe dogmas e preconceitos sobre o uso medicinal que, infelizmente, tiram qualidade de vida. Tá vendo? Quase dá para fazer. O que precisa vir aqui? Eu já disse isso na fala anterior, então vejam aí. O que precisa? Não estou falando a frase certinha. Qual informação, estrategicamente, precisa vir aqui entre o necessitam e o sociedade conservadora para que essa transição e o paralelismo da construção do parágrafo, né, todas as referências que o parágrafo traz, se fechem e cheguem no tá atrasando a vida de quem precisa. Não tá democrático. Falar do uso recreativo. Isso, é a questão do uso recreativo que tem que ser retomada aqui, né? Então, aqui vale aquela técnicazinha bem simples de tacar uma informação, Conectivo? Pode ser um conectivo, mas pode ser também um intensificador, um modulador de julgamento, de opinião. Então, infelizmente, né? Ah, tá. Aqui eu sou viciada nesse, mas pode ser outro. Infelizmente, essa sociedade conservadora, ao invés de impõe, a sociedade está no singular. Então, seria impõe. Tá? Eu não vou usar o verbo impõe, eu vou colocar que ela está presa a dogmas. Tá? Entendem que nessa frase vai ficar um pouco mais fácil? Né? E aí eu posso até dizer que ela está presa a dogmas que impõem preconceitos. Percebe que eu posso desmembrar e chegar mais longe? Então, essa sociedade conservadora impõe. Não vou usar, impõe. Está presa a dogmas. E aí, eu vou adicionar e medos acerca do uso recreativo de maconha. Eu não vou nem falar canabidiol, vou falar de maconha, tá? Infelizmente, essa sociedade conservadora está presa a dogmas e medos acerca do uso recreativo de maconha. Pus ponto final porque sou a louca do ponto final, mas não era o caso. O que acaba, eu vou estender antes de chegar em preconceitos, contaminando o debate sobre o uso medicinal com preconceitos que, infelizmente, tiram a qualidade de vida de pacientes que precisam usar o canabidiol. Tá? Vou ser um pouco mais incisiva numa coisa que eu acho importante de virar um padrão até, né, um vício de texto, que é que, infelizmente, tiram o direito à saúde daqueles não. O direito à saúde dos pacientes que precisam usar o canabidiol para
Fim. Percebe que dá um tchan de maturidade no texto? Eu não estou só falando que tira qualidade de vida. Eu estou falando que tira um direito básico, que o teu preconceito, o teu dogma à sociedade, por isso que eu posso chamar ela de hipócrita agora, percebe? Não é pesado, porque eu mostrei por que ela é hipócrita. Eu não só falei, ai, a sociedade é muito hipócrita e ela que lute para entender do que eu estou falando. Não, ela é hipócrita. E por que ela é hipócrita? Porque pelo que ela acha, sem ciência nenhuma, baseada em dogma, baseada em medo, ela pega dois debates importantes, separa, contamina um no outro e tira de quem precisa deste direito qualidade de vida, percebe? Então, o desenho fica muito mais maduro do ponto de vista textual e do ponto de vista da discussão. Tem outra coisa que eu queria apontar. Vocês viram, tem várias coisas que aconteceram, algumas coisas que aconteceram aqui. Conforme eu fui refazendo, eu fui fazendo alguns ajustes. Então essa frase não, essa aqui sim, né? E aí no próprio processo da minha escrita, eu já fui tirando algumas coisas e adicionando outras, para além do texto que a Ana Luísa tinha deixado. O que eu quero dizer com isso? Que enquanto eu reescrevia, eu fiz umas 3 versões na minha cabeça, de frase a frase. Então, às vezes eu falava, essa frase tem que vir para cá, essa aqui tem que vir para cá. Então, e eu ia modelando isso enquanto eu olhava para as frases. Onde eu quero chegar? Eu gosto bastante dessa introdução, acho que ela tá linda, ela tá maravilhosa. E eu acho que ela é madura e tudo mais, mas, por exemplo, vamos supor que essa última edição aqui do Direito à Saúde e tal, eu não tivesse pensado nela agora. Tá tudo bem, assim, eu tô tentando chegar numa que seria o ideal, mas a gente não precisa fazer isso dessa semana para a semana que vem, da semana que vem para a próxima, até o curso acabar a gente não precisa, porque a gente tem tempo para a prova. A ideia é vocês terem no horizonte tanto modelos de texto para tentar reproduzir, quanto estratégias para atacar o texto. Tá? Então, eu estou aqui fazendo várias, mas eu pulo etapas, né? Eu passo essas etapas na minha cabeça. Outra etapa que eu não resolvi ainda é isso aqui. Se eu decidir se vai ser hipócrita, se vai ser contraditório. Não sei se teve algum outro ponto em que eu fiz barrinha. Não fiz. Mas é muito comum, eu pelo menos faço isso com muita frequência quando eu estou escrevendo alguma coisa do zero. Eu não fico prestando atenção assim. Eu tenho esse cuidado de achar o vocabulário mais preciso, mais específico para aquilo que eu quero dizer, né? Mais cirúrgico, assim. Eu quero falar, por exemplo, eu tenho, sei lá, a Tamires está mexendo no cabelo. Tamires é loira, né, Tamires? Tem mecha loira. Isso, Tamires, tá vendo? Ela tem mechas loiras. Eu não fui precisa quando eu chamei a Tamires de loira, percebe? E existe um outro tipo de loira, que é a platinada. Existe a natural, percebe? Tem uma palavra precisa, que vai dizer com precisão aquilo que a gente quer. E aí eu procuro isso sempre, porque quanto mais precisa é a minha palavra, menos frases eu preciso e mais densidade eu tenho em cada frase para passar as informações. Isso é um fato. Só que isso é igual músculo, a gente tem que treinar para conseguir. E se eu ficar brigando com o meu cérebro, se eu tivesse pensado, putz, e agora, gente? A gente vai querer uma sociedade contraditória ou hipócrita? A gente ia estar perdendo um puta tempo no debate de, mas isso é uma contradição ou de fato é uma hipocrisia? A gente vai dar conta de comprovar que é uma hipocrisia? Ai, não é um pouco bravo de falar? Ai, não sei se eu quero passar assim um julgamento tão nervoso. A gente ia estar nessa brisa e perdendo um puta tempo de foco atencional para a frase. Então, bota as palavrinhas ali,
depois você volta com o pente fino. Aqui, né, eu falei que a gente não decidiu, mas para mim tá decidido. Por quê? Porque quando eu cheguei no final e lembrei que eles estão tirando um direito à saúde, eu me senti segura para deixar uma palavra contundente com uma palavra hipócrita. Percebe? Se eu não tivesse chegado, eu ia tirar ela de lá e ia estar resolvido também. Então, eu falei isso semana passada, vou repetir. Tem o nosso eu que está escrevendo e o nosso eu do futuro. Eles sempre têm que estar trabalhando juntos, inclusive com o eu do passado. O eu do passado sabia mais ou menos que tinha deixado umas coisas aqui, lembra nessa transição aqui? Tinha deixado umas coisas que tinham que ser resolvidas, mas eu não lembrava mais. Aí eu tive que... Ah, não, era até aqui. Eu tive que ler tudo que eu fiz para chegar no uso de canabidiol e ver que essa transição aqui era necessária. Então, eu tive que confiar na Cora, que decidiu que ia fazer isso, fazer a primeira parte, esquecer o que vinha pela frente, fazer a outra parte e assim deixar o meu cérebro trabalhar, né? Faz parte do deixar o cérebro trabalhar. Posso seguir? Antes de mais nada, é necessário esclarecer que o uso medicinal da maconha é diferente do seu uso recreativo, ou seja, do fumo. Sendo assim, o canabidiol não cria nenhuma dependência ou vício para o paciente que está sob medicação. Contudo, isso quebra o preceito que a sociedade impõe sobre o vício que o paciente pode desenvolver. E agora, depois dessa introdução, o que aconteceu com esse parágrafo? Ficou uma merda. Acho que ele ficou bem redundante agora, né? Tudo isso, mas você já falou na... Já falei, já falou. Isso, já está dado lá no contexto todo. O que me deixa razoavelmente feliz, porque a introdução ficou longa, né? Mas não significa que a gente possa descartar um argumento. Tem que ter dois argumentos. Tá? Quando tem um argumento a menos, é mais difícil. Não tem redação super nota alta com um argumento só. Por quê? Explico por quê. Dois argumentos mostram que o autor do texto consegue progredir naquela argumentação, dividir aquela questão básica em mais de uma etapa de análise e em quais relações essas etapas quais relações estão estabelecidas nessas duas etapas. É uma causa, uma consequência, é um problema que se agrava, são duas questões que são contraditórias, mas convivem no mesmo planeta. Então, precisa ter dois argumentos. Eu recomendo sempre dois, porque, como vocês viram, eu faço parágrafos bombados, né, bombadinhos. Então, eles ocupam mais espaço. E tudo bem eles ocuparem mais espaço. Por isso, eu penso só em dois e porque eu também vou precisar pensar só em duas relações. A minha vida fica mais fácil. Se eu tiver que pensar em três relações, meu Deus do céu, né? Muito complicado pensar em três relações. Adoro essas risadinhas de quem pegou a ambiguidade. Antes de mais nada, então, aqui eu acho que tem uma coisa muito interessante. Lembra que eu deixei os remédios de tarja preta lá? Aqui talvez seja o lugar, não necessariamente de esclarecer que o uso é diferente do recreativo e tal, mas talvez esclarecer que mesmo que o canabidiol criasse dependência, porque o Rivotril causa dependência, uma puta dependência, mesmo que ele tivesse, se ele for controlado, talvez ele não tenha problema. Então, aqui é a hora de falar que contaminar, cadê eu usei essa palavra? Que contaminar o debate do uso medicinal é fazer uma redução, é querer se manter na ignorância, é uma sociedade que prefere se manter na ignorância. E ó, tá vendo? Olha o que eu falei, prefere se manter na ignorância. Isso é absolutamente opinativo, é super juízo de valor. Então, aqui talvez seja por aí que a gente possa pensar, né? O canabidiol não cria nenhuma dependência. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer esse parágrafo. Por quê? Porque ele precisa de toda uma estrutura nova para, inclusive, acrescentar informação nova. A minha intenção hoje não é falar de não tinha repertório, não tinha o que falar, não tinha projeto de texto.
Então, eu tô falando de frase. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui, vou fazer umas anotações para dar as indicações de que tem que retomar a ideia de medicação controlada, de que tem um monte de medicação controlada que a gente aceita como sociedade e que é muito redutivo e muito cruel não aceitar o canabidiol. E aí a Ana Luísa vai ter que se virar para reescrever, tá? E aí depois eu vejo. Porque assim eu também vou soltando um pouco de tarefa para vocês terem um feedback no próprio papel, né? No próprio fazer do exercício. Inclusive, tem uma coisa que uma aluna falou essa semana na aula do exato, na aula do curso maior, que ela falou assim, Cora, eu tô em dúvida se eu faço essa redação ou essa outra, porque nessa daqui você fez uma reescrita com a gente na sala, e eu acho que se eu continuar, eu vou te copiar, eu vou fazer seguindo exatamente o que você fazia. É um problema? Ela falou assim, eu falei, não, a gente aprende por repetição. Então, se ela me copiar usando exatamente os mesmos recursos que eu usei, é lógico que ainda não é ela escrevendo, ainda é uma cópia. Mas ela copiar o meu movimento é o primeiro movimento para ela sair de onde ela está e começar a ganhar essa autonomia. Eu falei para ela, sabe quando a gente estava na escolinha e aí tinha que aprender, ela chama Rafaela, aí tinha pontilhadinho lá o R, aí ela tinha que passar o lápis em cima do R pontilhadinho 3, 4 vezes, várias vezes, né? Não era 3, 4. Aí depois tinha que fazer o R sozinha. É a mesma coisa. O R pontilhadinho não é a letra dela. E o R sozinha fica horroroso a primeira vez que você faz. Mas é mais fácil do que quando a Pro faz na lousa e você tem que copiar no seu caderninho. Então é mais ou menos a mesma coisa. Se vocês se pegarem repetindo coisas que eu estou fazendo, não é um problema. É parte do processo de aprendizagem, que é também, entre outras coisas, por repetição, tá? Então, eu vou deixar aqui e você vê o que você vai fazer. E tudo bem se tiver que repetir os meus jeitos de fazer. Então, aqui retomar a ideia de que a sociedade aceita medicação controlada. Retomar que os preconceitos gerais com a maconha reduzem as possibilidades que o uso medicinal proporciona aos pacientes. Tudo bem? Tá? Aqui, no entanto, vai ser necessário pensar em porque assim, isso que eu falei vai te dar a chance de... Isso que eu falei, as minhas frases, elas já são opinativas, mas não tem um exemplo, né? Não tem um desenvolvimento que você vai caracterizar e tal. Então, tem que encontrar um exemplo que não pode ser igual profissão repórter e tal. Então, vai ter que ser, por exemplo, aqui, assim, tirei do... Não vou falar de onde. Talvez, né? Então, um exemplo para fazer comparação. Talvez a lei seca nos Estados Unidos. Por quê? Porque há um conservadorismo ali de vamos parar com isso, tal. Se não usar nada, vai ser melhor. E aí aumentou o uso, foi muito pior porque tinha bebida com produção sem condições de higiene, sem taxação e tal. Aí começou a gerar violência, máfia e tudo mais. Não é para enveredar para o campo do tráfico e do tráfico de droga recreativa. Mas dá, por exemplo, para enveredar, né, e aí fazer um bom paralelo
com as pessoas que já usam o canabidiol sem a autorização e, portanto, se tornam criminosas para salvar a vida delas próprias ou de quem elas amam. Então, né, então dá para traçar um paralelo com as pessoas que, desesperadas, importavam o canabidiol ilegalmente, tá? Então, eu tô falando do remédio e não de droga recreativa, porque se eu falar de droga recreativa aqui, eu vou desviar do tema, então eu não posso, né? Então, isso é um ponto importante. Tudo bem? Todo mundo tá bem? Tá bom. Vou avançar. Em um episódio da Profissão Repórter, mostra um garoto autista de nível severo que só se tranquiliza com o uso do medicamento que proporciona. Eu acho que dá super certo agora que eu tô lendo na sequência, fazer aquela estratégia que eu falei no parágrafo anterior para chegar nessa, porque aqui você tem um agravamento, né? Você vai falar da pessoa tal que passa um perrengue e se torna criminosa. E quem são essas pessoas que se tornam criminosas? Essas que querem resolver o problema de quem tem autismo severo, de quem tem inúmeras convulsões por dia. Então, você consegue desenrolar melhor. Alguém lembra a frase que eu falei para introduzir o episódio do Profissão Repórter? Falei de um jeito um pouquinho mais robusto, um pouquinho mais maduro. Alguém lembra qual era? Acho que era mais ou menos do programa antigo, dando uma valorizada no programa. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que isso é um recurso legal. Não é para encher linguiça, não é só para valorizar o programa. É porque ele é o seu argumento de autoridade, né? O que é o tal do argumento de autoridade? O que é um repertório externo? Isso aqui, ó, a lei seca, ela é um repertório externo. E ela vai se validar, conforme você explicar, porque ela vai se validar a partir de um conhecimento externo à redação, externo à coletânea, que só pode ter vindo da cabeça do candidato, da cabeça de quem escreveu o texto, porque não tem acesso ao Google, a gente espera, né? Não tem acesso a ponto, nada, ninguém está soprando essa informação para você e não estava na coletânea. Então, o tal do repertório externo. Então, ela só que já está dado, no modo como a gente conta, já está dito que é da nossa história. Então, a história valida. Então, é um repertório externo, validado por uma área do conhecimento, a história. E se for bem feito, bem aproveitado. Então, quando a gente avalia repertório externo na redação, a gente tem que avaliar essas três coisas. Se ele existe, então, isso é uma coisa que você pode pôr aí nas suas anotações sempre. Eu tenho que ter pelo menos um repertório externo na minha redação. Se ele existe, é a primeira coisa. Porque isso já te garante, se você não estiver zerando o tema, tal, no Enem, ficar ali perto dos 120 pontos no critério 2. Validado por uma área do conhecimento. Isso também te mantém ali no critério 2. Se você traz um repertório externo, mas você não mostra para o leitor mais ou menos de onde veio isso, se é da filosofia, da sociologia, da literatura, do cinema, das novelas, cultura pop, filme pop, Vingadores, X-Men, para falar de racismo, o que você quiser usar, né? Disney, não tem problema. Mas tem que dizer de onde veio essa informação que você. E não estou falando da fonte, estou falando da área do conhecimento, de onde ela veio. E a última coisa é o aproveitamento. Esse aproveitamento é a intertextualidade que você vai fazer entre o que você disse e, né, esse repertório externo que você está trazendo e o que você está querendo dizer no seu texto. Aqui
validar esse repertório externo do Profissão Repórter, que é essa etapa aqui. A terceira etapa está mais ou menos funcionando. Aquilo que eu tinha falado que tem que fazer uma frase de transição ainda vai ajudar a melhorar essa terceira etapa da intertextualidade e do aproveitamento. Mas a etapa da validação, quem é Profissão Repórter na fila do pão? Você tem que mostrar que eles fazem um trabalho sério, que você, autora do texto, confia no trabalho, que quando você assiste, você percebe que tem um bom recorte da sociedade ali. Então, quando eu falar, né, é um programa tradicional da TV Globo, você está falando tradicional de uma emissora tradicional, tem seus defeitos, temos nossas críticas, tem problemas, mas está falando, é aberta, é de grande tiragem, tá? É quase um conhecimento comum, compartilhado, tá? Então, é algo por aí, né? Você está dizendo qual é a autoridade em jornalismo que eles são, e aí você pode dizer o quanto eles realmente trazem assuntos relevantes. Aí a gente vai ver na frase toda. Então, em um episódio de Profissão Repórter, aqui eu não vou fazer, na verdade, uma transição em relação ao parágrafo anterior, porque eu não sei exatamente o que vai sair do parágrafo anterior. Então, eu vou deixar nas suas mãos, quando me entregar isso aqui, fazer essa transição do anterior para esse, tá? Então, ó. Alô, 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 alô. Alô? Foi? Tá. Eu cheguei a pensar, sabia? Eu falei, nossa, não falhou nenhuma vez o meu áudio hoje. Que internet maravilhosa, ela tá de par... Não, não. Ela falou, ninguém vai me elogiar hoje. Então, em um episódio acho que a gente pode colocar, ó, programa, Profissão Repórter. A gente também pode adjetivar programa do tradicional programa da TV Globo, Profissão Repórter, certo? Foi por isso que eu falei pra gente gravar. Vocês viram a diferença entre em um episódio do Profissão Repórter, em um episódio do programa Profissão Repórter, em um episódio do tradicional programa Profissão Repórter, em um episódio tradicional do programa da TV Globo. Essas passagens todas, eu podia, né, de uma vez, sacar que elas... vai ficar melhor assim, tá. Mas vocês perceberam que ela vai devagar, né? Então, o reescrever vai devagar. Só que quanto mais a gente treina, mais rápidas essas etapas ficam na nossa cabeça e a gente consegue tocar o baile belamente. Então, em um episódio do tradicional programa da TV Globo, Profissão Repórter, aí a gente vai falar do garoto autista. Eu vou deixar ainda espaço, e tô aqui combinando com a Cora do futuro, que ela vai tentar, lá no futuro, breve, adicionar um pouco mais de autoridade para o programa, quando eu estiver narrando o que aconteceu com o menino do autismo. Tá? Então, eu vou falar que, como em outras reportagens, trouxeram uma história comovente, muito bem contada, com as etapas de sofrimento dos envolvidos. Por quê? Porque eu estou falando, o jornal é bom. O jornal me mostrou uma realidade que eu não conhecia. Agora eu conheço porque eu assisti. E agora você, leitor, também conhece porque eu te contei. Percebe? Quando eu faço essa costura. Só que eu ainda não sei como eu vou fazer isso. Eu tô combinando na minha cabeça com a Cora do futuro que ela vai fazer. Por quê? Porque a Cora do presente precisa dar conta da próxima frase. Entende? Porque, não sei se vocês perceberam, tem uma quebra sintática na frase aqui. Porque eu teria que
Ok. Onde vocês pararam de ouvir? Eu posso... Quebra sintática. Isso, tem uma quebra sintática. Não sei se vocês repararam. Quando eu falo em um episódio mostra um garoto autista, quem é o sujeito, né? Eu sei que o sujeito na nossa cabeça é o Profissão Repórter, mas aqui, programa Profissão Repórter é adjunta de nominal de programa. Ele não pode funcionar tanto como isso quanto como sujeito. Ele está ocupando muitas posições. Na oralidade, tá tudo bem. Eu tô lá tomando meu café, né, com os meus amigos, falo assim, gente, em um programa do Profissão Repórter, mostra um menino autista e pá, né, super vai, a gente nem para reparar nessa quebra sintática. Na redação, a gente tem que reparar, porque ela é julgada, né, e a gente perde ponto por causa desse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, volto a dizer, se a Ana Luísa não tivesse escrito o que a oralidade pensou, a gente não tinha nada para trabalhar. Então, mesmo que a frase fique esquisita, coloca ela aí e trabalha em cima dela depois. São etapas de edição. Então, em um episódio, eu acho que a gente pode até tirar o mostra. Em um episódio, um garoto autista. E resolvemos o problema sintático. Vendo, parecia um puta problemão. Mas a gente olhou com calma. Beleza. Um garoto autista, um garoto de nível severo. Ficou estranho, de novo por causa da sintaxe. É o autismo que tem nível severo, não é? Então, um garoto com autismo severo, viu que já muda? Com com autismo de nível severo, com um autismo grave, percebe? A gente pode... É que aqui eu quis dizer mostrar, na verdade, que tem três níveis de autismo. Por isso que eu quis especificar. Nível. Que era um nível, Tá. severo. Então, a gente pode dizer a palavra nível. Um garoto com autismo de nível severo. Tá tudo certo. Porque aí é o garoto autismo de nível severo está adjetivando autismo, não está mais adjetivando o garoto, tá? Então, um garoto com autismo de nível severo, eu risquei essa vírgula. Dá para perceber que eu risquei essa vírgula? Tá. Em um episódio, um garoto com autismo de nível severo só se tranquiliza, não precisa mais desse quê, né? Só se tranquiliza com o uso do medicamento, que proporciona melhoras em seu comportamento. Eu colocaria o que aqui, que eu adoro? Um ponto. Por quê? Porque aqui, a Cora do futuro me lembrou que ela tinha uma tarefa, que era costurar melhor o programa. Aqui eu posso então dizer que os repórteres acompanharam o dia a dia do menino e perceberam que usando o derivado de canabidiol, o seu comportamento foi melhorando. Percebe? E eu não podia fazer isso se eu não deixasse ele só se tranquiliza com medicamento, ponto final, lá para trás. Percebe? E eu até fiquei, assim, o tempo todo a Cora do futuro tava aqui assim, você tem que pôr o negócio, você tem que pôr o negócio. Tava aqui atrás, né? Tava bem contida, mas estava ali na minha memória que eu tinha que fazer isso. Eu fiquei até pensando, falei, putz, olha, nível severo e tal, eu podia adicionar já aqui que os repórteres avaliaram não, conversaram com os pais, perguntaram para os médicos e viram que ele tinha um diagnóstico de nível severo, né? Inclusive a gente até pode colocar um garoto diagnosticado com autismo de nível severo, também fica bonito, né? Até para validar um pouco mais o nível severo, né? Vou colocar, tá vendo? Ó, etapas. Eu nem tinha pensado nisso antes. Diagnosticado
com autismo de nível severo. Então, aqui, agora, eu falei, não quero colocar essas outras informações. Que eu acabei de puxar o saco do Profissão Repórter quando eu chamei de tradicional programa. O meu foco para o leitor não é o Profissão Repórter, e sim a reportagem. Então, eu falei, não, pera, deixa isso para lá, daqui a pouco a gente vai resolver. E agora, eu vou falar isso, eu vou falar aqui os repórteres, né? Então, como é de costume, os repórteres, e aí, ó, repórteres, etapas de edição. Eles são repórteres, mas eles são meio que estagiários do Caco Barcelos, não é? Eles são todos muito mais jovens que o Caco Barcelos, não é? E tem a ver com a notícia por trás da notícia, não é isso que está lá no slogan do Profissão Repórter. Eu adoro Profissão Repórter, gente, sou fã. Aliás, né, assim, estamos aqui usando esse exemplo, acho que não à toa, né, Ana? Eu recomendei muito. Não, fui influenciada. Isso. Por quê? Não, do ano passado inteiro, assistindo. E por quê? Assim, acho que é um ponto que eu quero tocar para avisar os outros. Assistam Profissão Repórter. Não precisa assistir na quarta-feira em casa, porque tem que dormir cedo. Tudo bem, dorme cedo, não muda o teu horário. Mas se você assistir pelo site da Globo, você consegue, inclusive, cortar os intervalos. Fica mais rápido do que se assistir na quarta-feira à noite. E, assim, eles são muito, muito bons. Tanto nesse sentido de conectar o espectador com a dor, o sofrimento do outro, que são nuances que a gente vai precisar na vida para escrever boas redações, quanto com dados, eles trazem muitos dados e as reportagens deles aparecem nos temas de redação. Vira e mexe tem. Então, assim, vai assistindo devagar, assiste os que você tá... Ai, olha, isso aqui tem cheiro de tema de redação, isso aqui eu vou assistir. Não precisa ser um desespero, não precisa ser mais uma coisa na sua rotina, mas vale o tempo gasto, tá? O tempo investido. Então, como é de costume, os jovens repórteres, percebe? Ó, eu sei do que eu estou falando, né? Os jovens repórteres, o que eles fazem? Acompanham o dia a dia dos entrevistados, não é isso? Acompanham o dia a dia dos entrevistados. Como é de costume, os jovens repórteres acompanham o dia a dia dos entrevistados e percebem que, olha a opinião sutilmente aparecendo, de fato, o canabidiol proporciona melhoras no comportamento do menino. Então, veja, não sou eu que estou dizendo. É a TV que disse, tá? Na verdade, é verdade. É o Profissão Repórter que disse. E o Profissão Repórter não é um jornaleco sensacionalista. É um jornalismo sério que acompanha que tece uma história. Tá dado aqui mais ou menos isso, né? Então, como é de costume no tradicional programa, então ele é tradicional, ele tem um hábito, ele tem um método, os jovens repórteres acompanham o dia a dia. Se esses sujeitos acompanharam o dia a dia dos entrevistados, o menino no caso, aí aqui, ó, pesquei uma coisa cagadinha. Como é de costume, eles percebem que o canabidiol proporciona melhoras no comportamento do menino? Não, né? Nessa história que eles estão contando, eles percebem isso. Então, como é de costume, acompanham o dia a dia dos entrevistados. E, vamos ver se nessa história fica bom. Como é de costume, os jovens repórteres acompanham o dia a dia dos entrevistados. E nessa história, percebem que, de fato, o canabidiol proporciona... Eu acho que dá. Acho que dá. E dava para colocar por neste caso. E
Mas eu acho que nessa história deu conta. Se a Cora do futuro lembrar de alguma coisa melhor, ela vai resolver. Então, tá vendo? Ó, se eu ficar parada aqui, mas nessa história, nesse caso, eu vou ficar aqui. Né? Comendo palavra, vendo bola de pena passar na minha cabeça. Então, não, eu vou colocar nessa história. Eu sei que eu tô um pouco incomodada com isso. Pode ser que seja implicância minha à toa. Pode ser que não seja. A Cora do futuro vai resolver. E tem uma outra coisa também. Se a Cora do futuro não resolver, eu já sei que tá melhor do que a versão anterior. E essa aqui que eu vou entregar. Né? Tem isso também. Na hora da prova, a gente entrega o que dá. Então, a gente edita. Por mais que a gente fale, podia mexer isso. Você vai olhar no relógio e vai falar, não dá, eu vou mexer no que dá. E no que dá vai ser o que você vai entregar, tá? Então, isso é importante. E outra coisa, não sei se eu já disse isso. Não dá para fazer isso aqui que a gente está fazendo em pouco tempo. Né? Vocês viram que a gente já está para acabar. Eu vou terminar às 8h45 hoje de novo, porque a gente ficou fazendo tutorial e a coisa toda. Mas eu não me importo. Assim, se tiver um problema muito grave para vocês, a gente comer esses minutos, vocês me avisam que eu tento ser mais breve. Mas não dá para fazer rápido, né? Eu estou levando 1h30 para fazer uma edição. A edição, ela é um treino, não é treino de tempo. Treino de tempo você vai fazer quando você treinar simulado, você vai treinar a primeira versão, nem primeiras versões, porque às vezes a primeira versão vai fazer um vomitadão lá, que você vai tacar tudo no papel primeiro e depois você vai organizar. Então, ganhar musculatura para correr a maratona, né? Sempre assim. Então, são estudos diferentes. Como é de costume, os jovens repórteres acompanham o dia a dia dos entrevistados nessa história e percebem que, de fato, o canabidiol proporciona melhoras no comportamento do menino. Tá, gostei. Porém... Ô, Cora. Oi. Quando eu tava escrevendo, tem uma coisa que tava me incomodando, que é essa palavra tranquiliza. Eu deixei ali porque eu também não tinha uma ideia melhor, mas meio que não passa uma ideia de, tipo, sei lá, vibe de Ele é um maconha, descontrolado. assim, entendeu? Tipo, entendeu? Eu fico lendo, aí eu fico com medo. Por mais que o texto indique que eu sou a favor do uso, que não cria dependência, essas coisas, não passa meio que uma essência? Eu entendi o que você está falando, e a mim também dá um pouco a sensação de que, porque tem autismo, o moleque é um descontrolado que bate a cabeça na parede, assim. Que pode ser, né? Dependendo do nível, exatamente, ele pode se machucar e tudo. Mas eu acho que assim, não é tão grave, mas a gente pode, só fica bem, só se acalma, que acalmar e tranquilizar também vai voltar um pouco para essa coisa do psicoativo, né? Mas eu acho que só fica bem é sinônimo de ele de fato tem uma melhora no comportamento. E aí ele é mais neutro e não dá essa angústia de parece que eu tô achando que o moleque tá na brisa da maconha. Né? Mas assim, é um detalhe bem precioso, assim, bem fino, bem caprichado. Não é um negócio que ia soar como contraditório nem para o leitor, nem para o corretor. Tá bem, tá tranquila essa palavra. A palavra tranquila está tranquila. Canabidiol que proporciona melhoras no comportamento do menino. Porém, para o menino conseguir a licença para usar o canabidiol, não foi nada fácil. Perfeito. Só que perfeito o que? A informação é perfeita, a continuidade da ideia é perfeita, a frase precisa de ajuste. Alguém pode me dizer qual ou quais ajustes a gente pode aqui, são necessários? A frase está pedindo? Acho que é explicar o que não foi esse nada fácil, né? Posso seguir? Tem uma coisa bem básica que a mim está incomodando. A gente falou garoto aqui,
proporciona melhores ao comportamento do menino. Para o menino conseguir. Então, lendo assim, eu pensei, para o menino conseguir, mas, tipo, ele é um menino, ele é um garoto. Eu teria colocado, tipo, os pais. Que os pais que foram atrás para ele conseguir o medicamento. Aqui, vamos supor que ele é um adulto e tal. Se fosse um adulto, a gente ia botar um ele e ia resolver a questão da repetição de palavra. Mas aqui tem esse outro detalhe, não é uma mera substituição de palavra, é uma substituição de palavra que deixa o texto mais verossímil. Né? Se ele é um menino diagnosticado com autismo de nível severo, não foi ele que correu atrás das burocracias, foram os pais. Então, isso ajuda o texto a ganhar maturidade para o leitor se engajar nele né? Assim, sem precisar pensar muito. Uma outra coisa que vai ajudar a dar continuidade e que vai continuar costurando a autoridade do argumento é dizer que os jornalistas escutaram dos pais o quanto foi difícil conseguir, o quanto não foi nada fácil conseguir o medicamento. Percebe? Porque tudo isso eu sei porque eu assisti aquele tradicional programa de boa qualidade. Percebe? Uhum. E aí Mas dá uma... Pode falar. Dá uma continuidade na narrativa que compõe o argumento. Não, é que é tipo só um detalhe. No caso, ele só tem só a mãe. Então, no caso, colocaria a mãe. Perfeito. Porque eu assisti e aí eu sei. Só para ser mais específica. Perfeito. Assim, se você tivesse em dúvida, não teria problema nenhum dizer os pais, tá? Assim, o corretor não ia parar a correção, abrir o Profissão Repórter, assistir e falar assim, ele só tinha mãe, menos meio ponto aqui. Isso não vai acontecer, tá? Pais substituem a figura de um ou do outro, tá tudo bem, mas é muito legal você ter essa especificidade, porque inclusive mostra que isso que você falou, eu assisti, eu lembro. Então, tanto o argumento que você usou pra gente é um argumento que vai ficar nas entrelinhas aqui. Eu lembro deste detalhe, era uma mãe sozinha que foi atrás dessa treta toda. Inclusive, se a gente conseguir aproveitar, a Cora do Futuro vai fazer um drama com isso. Mas isso é um ponto. E aí, trazer o jornalista. Tá, vamos seguir daí. Não sei se porém não vai dar, né? Vai ter que ser os jornalistas. Então, para falar que eles escutaram a história. Então, eu vou somar, além disso, os jornalistas. O que jornalista faz? Apuraram que para sua mãe, que não é a mãe dos jornalistas, não tem ambiguidade nenhuma nisso, né? Conseguir a licença para... Eu vou... Tá? É mais preciso esse vocabulário, é melhor selecionado, tá? Para conseguir a licença para medicar o filho, eu não vou fazer para. Que os jornalistas apuraram que para sua mãe conseguir a licença e medicar o filho com canabidiol, tá? E a gente até pode colocar enfim. Medicar o filho não foi nada fácil. Então, antes do fim, não foi nada fácil. Tá? Aqui é preciosismo, não é fundamental esse enfim. Enfim, medicar o filho com o canabidiol não foi nada fácil. Aqui eu acho tanto um ponto final quanto 2 pontos vão facilitar a entrada na frase. Eu tento sempre evitar os gerúndios, não por causa do a senhora gostaria de estar assinando o pacote da Amazon Prime, não é isso. É muito porque
Aqui a gente tem uma oração subordinada, ela é reduzida de gerúndio, ela é uma estrutura mais complexa, então vale mais a pena separar e o que isso significa na estrutura, tá? Então, conseguir a licença e, enfim, medicar o filho com o canabidiol não foi nada fácil. Eu vou apelar aqui para os 2 pontos, porque eles apuraram 2 pontos. Explicação. Eu acho que fica até um quadro a quadro, como se fosse, inclusive, na TV, né? Então, eu acho que dá para fazer esse recurso com a língua. Não foi nada fácil. Ela teve que lutar, tá vendo? Ó, só de pôr o sujeito, eu já retomo a mulher aqui, claramente é ela, né? Dou o verbo competente a isso, concordando com isso. Teve que lutar. A gente pode falar na justiça, contra a burocracia, percebe? Então, ó, eu não estava pensando nisso, minha cabeça me ofereceu essa ideia agora. Então, eu vou fazer em etapas para ficar gravado no vídeo. Eu vou colocar, teve que lutar na justiça, certo? E eu falei lutar contra a burocracia. Eu posso fazer assim. E teve que lutar na justiça contra a burocracia. Ou eu posso fazer lutar na justiça e esperar pela burocracia. Posso fazer lutar contra a burocracia. Entende? Eu posso fazer todos esses arranjos e ver qual fica melhor para mim. E eu acho legal esse lutar contra a burocracia, porque ajuda a dialogar com o parágrafo anterior, com a introdução, com essa ideia de que tem muitos entraves e que a democratização do uso não está acontecendo. Lembra, voltar para a frase tema é sempre o que a gente precisa. Até agora a gente ainda não tinha olhado para isso com muito foco, né? Então aqui já começa a se aproximar do final do parágrafo, a gente precisa pensar nisso. Então, teve que lutar, eu vou preferir contra a burocracia. E esperar muito para que a justiça liberasse o acesso ao medicamento. Percebe? Aqui eu consigo dizer quem era o dragão, contra quem ela lutava e qual foi a espera. A nossa justiça, aqui na memória do leitor. Ai, a justiça no Brasil é muito completa em a frase, não precisa abrir microfone. Lenta, não é? Então, você acessa essa memória. E lembra que eu falei que ia fazer uma novela mexicana, um draminha? Não fiz com ela ser mãe solteira, mas eu fiz um draminha com a justiça. Por que eu sou viciada no draminha? Porque para o Aristóteles, na retórica, quando ele vai escrever a retórica, tal, o que é um bom argumento, tal, tem que ter um bom suporte, então eu tenho que conseguir ler, né, ou ver, ou escutar bem, né? Então um bom suporte para que a retórica funcione, uma boa voz ou uma boa letra, né? Então tem que ter bom suporte, tem que ter bons argumentos e tem que ter o pathos, né, que é a emoção, é a paixão, é o sofrimento, é com qual emoção você transmite aquilo. Então, se eu quero ironizar, eu posso fazer o meu leitor rir um pouquinho, muito pouquinho, né? Ele fazer assim, putz, aquela ai, nossa, que merda, que situação chegamos, que ponto a gente chegou, né? Então, você está adicionando uma emoção que deixa ele bravo, deixou o leitor bravo. Porque você deixou o leitor bravo, ele vai na tua. Ou porque você deixou ele entre lágrimas, ele vai na tua. Então, é um pouquinho, é sutil. Não tem problema pesar a mão para tentar fazer, né? Faz parte do processo. Assim, quando, sei lá, a gente está treinando atividade física nova na vida. Você vai lá, bota um despertadorzinho, o que tem que fazer, como é que vai fazer, quantas repetições. Depois que você pega o jeito da coisa, você fala, ai, nossa, atividade física, vou fazer.
Tipo eu, ai, nossa, vou tacar uns drama aqui, e aí você taca o drama. Se uma coisa acontece. Atividade física comigo não. Mas ok. Um dia, quem sabe. Entretanto, se o acesso fosse... Então, espera muito para que a justiça liberasse, né? E esperar muito para que a justiça liberasse o acesso ao medicamento. Só vou ler do comecinho, porque já faz muito tempo que eu não faço isso. Então, eu tenho que ver se a Cora do passado fez tudo certo. Eu gosto dela, confio nela, mas eu tenho que ver se ela fez tudo certo. Em um episódio do tradicional programa da TV Globo, Profissão Repórter, um garoto diagnosticado com autismo de nível severo só fica bem com o uso do medicamento. Como é de costume, os jovens repórteres acompanham o dia a dia dos entrevistados e, nessa história, percebem que, de fato, o canabidiol proporciona melhoras no comportamento do menino. Além disso, os jornalistas apuram, né? Porque não é que eles apuraram, né? A gente está sempre no presente aqui em todas as outras orações. Então, eu vou manter para manter paralelismo sintático. Além disso, os jornalistas apuram que, para sua mãe conseguir a licença e, enfim, medicar o filho com o canabidiol, não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Ela teve que lutar contra a burocracia e esperar muito para que a justiça liberasse o acesso do medicamento. Para mim tá lindo. Tem mais uma camadinha de sofrimento de lágrimas aqui, drama, que eu acho que dá para acrescentar. Ao invés de medicar o filho, daria para falar aliviar o sofrimento do filho. Que não é só medicar, é salvar ele, né? Aquilo que a gente tinha falado da qualidade de vida melhor. Percebe? Como eu sei que eu quero chegar nisso, eu adiciono essa emoção. Então, vocês viram que não é qualquer emoção, né? Não é só vou fazer o leitor chorar. Não é só isso. É de fato, o termo medicar, ele pode até ficar. Eu posso dizer aliviar o sofrimento do filho, mas eu posso fazer e, enfim, conseguir a licença e medicar o filho para, enfim, aliviar seu sofrimento. Enfim, medicar o filho e aliviar seu sofrimento. Percebe? Eu posso manter o medicar ali. Daria certo. Mas ele aqui só vai ocupar espaço, na minha opinião. Né? Então eu vou... É que se eu apagar, não vai aparecer que eu apaguei o que eu apaguei. Então eu vou fazer assim, ó. Tá? Aliviar o sofrimento do filho. Por que que isso deu certo? Por que eu pensei nisso? Porque lembra que eu falei? Adoro a Cora do passado. Tô grata por ela ter feito isso. Ela fez tudo direitinho. Mas foi a Cora do futuro que percebeu que tinha essa camadinha aí que eu podia adicionar um tom perro só para dar uma crocância e que fez uma diferença no meu argumento. Tá? Então, fazer essa releitura é sempre fundamental. Entretanto, se o acesso fosse democrático na sociedade, poderia proporcionar melhoras a vários pacientes que requerem o uso do medicamento, dando assim uma qualidade de vida melhor. Eu não vou perguntar, mas eu sei que vocês já sabem que precisa fazer uma passagem aqui, né? Tá muito brusca essa quebra, né? De a história do menino e o entretanto. A gente vai retomar mais uma vez o Profissão Repórter, né? Fica evidente. Não, eu vou mandar um portanto, porque eu sou, né? Ponto final, conjunção. Portanto, eu estou pensando aqui o jornalismo de qualidade, né? Mas eu acho que vou colocar assim. Essa reportagem, né? A gente não falou reportagem ainda, a gente falou programa, repórter e jornalista. Reportagem não, né? Essa reportagem mostra
Aí eu até posso colocar para a sociedade o quanto um acesso democrático retoma a medicamentos derivados de... Aí eu vou até colocar um cannabis aqui para... Eu acho que aqui... Eu falei democrático? Portanto, essa reportagem... Falei. Um acesso democrático a medicamentos derivados de cannabis, a reportagem mostra para a sociedade o quanto um acesso democrático a medicamentos de cannabis poderia ou pode, tá? Aqui tanto faz. Eu gosto do pode porque ele é assertivo. E eu, autora do texto, quero dizer que pode, não que poderia. Então, eu acho mais contundente. Pode proporcionar melhoras. Por que o Word não gostou da palavra melhoras? Ah, tá, é porque não existe. É melhorar ou melhorias. Tá? Então, vamos assim, ó. Meu cérebro me deu aqui uma ajudinha. Pode proporcionar mais saúde a vários pacientes. Já falei medicamento aqui, né? Dando assim uma qualidade de vida melhor, tá? Eu vou manter o gerúndio, eu só vou... é uma questão de coesão aqui. Dando a eles uma qualidade de vida melhor. Aí teria que fazer dando-lhes. Eu acho feio dando-lhes. Então eu vou fazer oferecendo-lhes, proporcionando-lhes. Tudo bem? Acho que proporcionar é legal porque é um direito que proporciona. Proporcionando-lhes assim tá ótimo, dá uma continuidade bonitinha, uma qualidade de vida melhor. Se bonito ficou, né? Eu gostei. E aí, aqui também tarefa tua, retomar refazer a conclusão, tá? Questões, angústias, desabafos, tá? É para prestar atenção nas nossas etapas e não em eu nunca vou fazer desse jeito. Não quero que faça desse jeito para a semana que vem. Quero que pegue o jeito da coisa e